Tá, estamos gravando? Estamos, vamos lá. Dessa vez, barba feita, mas tá dando aqui? Será que aqui? Eu nunca sei direito. Bom, tanto faz. René de Paula Júnior falando, barba feita dessa vez, camiseta ainda, mas eu queria compartilhar com você essa série que eu andei publicando recentemente sobre futuro, né? Como é que você consegue imaginar coisas para o futuro, como é que você consegue implementar coisas para o futuro, como é que você consegue criar coisas para o futuro. Por uma série de coincidências, acho que está na hora de levantar a bola para uma questão que não é uma questão assim tão popular, né? A gente volta e meia vê um ou outro aí falar que para novas terras não precisa de novos mapas, velhos mapas, né? Eu nunca sei direito. Mas a questão aqui é a seguinte: hoje de manhã, acompanhando as poucas coisas que eu sigo no Twitter, eu sigo umas 30, mais ou menos, 40, não sei, duas coisas muito legais, três na verdade. A primeira delas era uma lista, não sei se vocês conhecem o escritor Henry Miller, eu adoro, Trópico de Câncer, Sexos, Nexos, Plexos, etc e tal, uma lista de coisas, né, uma listinha ali para você ser criativo e manter a criatividade. Né? É engraçado porque tem uma coisa ali de trabalho árduo, de persistência, né, de você se disciplinar, de você se expor para o mundo, né? Então é um pouco diferente do que a gente imagina que é, sei lá, uma musa inspiradora caiu na cabeça dele, ponto. A segunda coisa era uma folha toda rabiscada em que aquele músico Nick Cave, que é um músico até que é bastante conhecido no Brasil, em que ele cita da onde vêm as fontes de inspiração. Meu, aquilo é praticamente um vestibular de cultura geral, porque tem desde Orson Welles até literatura, até música, cara, uma cultura vasta pra caramba. Isso porque o cara, em princípio, é um cara moderninho, né? Um cara visto aí, folha ilustrada, tal, mas pô, o cara tem uma bagagem genial. Provavelmente o cara estudou, o cara leu, o cara bebe nessas fontes, né? Aí a terceira coisa, realmente bem bacana, tanto que eu acho que eu retuitei, era o seguinte: uma artista gráfica pegou várias frases ou vários conselhos do Mahatma Gandhi, e os conselhos são lindos. E acho que um dos conselhos os conselhos mais legais que eu acho que tem a ver com o que eu estou querendo colocar aqui, que tem a questão com persista, seja coerente, seja autêntico, cresça, se desenvolva, né? Tem uma questão de continuidade de esforço. Por que eu estou contando essas histórias todas? São fontes tão diferentes, um escritor, um músico, um político, né? Um líder político. Porque muitas vezes quando a gente fala em futuro, a gente está acostumado a ver futuro pelos olhos da mídia. A gente só vê quando já aconteceu. Então quando a gente vê um grande lançamento, um novo game, um novo iPhone, um novo iPad, aquilo parece que saiu do nada, né? Aí você fala: nossa, como é que os caras conseguem? Nossa, que surpresa, puxa, que legal, né? Isso saiu do nada. Aí está cheio de gente por aí que vai tentar ensinar você ou a sua empresa a como ser ágil e rápido na verdade, e eu digo isso porque eu já estive do outro lado do balcão, puxa, já trabalhei no Yahoo, tentando bolar os próximos anos, né? Já trabalhei na Microsoft também, onde a gente também estava sempre vendo já o que ia acontecer dali a 2, 3, 4, 5 anos. E o que talvez para as pessoas, para o consumidor final tudo bem que ele fique sempre pautado pelos lançamentos da assessoria de imprensa de não sei quem, que aí parece que tudo sai da cartola, né? Parece que tudo sai num passe de mágica de gênios inspirados. Mas quando você está do outro lado do balcão, você percebe que essas coisas são todas frutos de um trabalho contínuo, persistente, árduo, né? Um trabalho multidisciplinar, um trabalho de muito fôlego, né? Eu tenho, por exemplo, um colega que atende grandes marcas na costa leste dos Estados Unidos, quer dizer, Nova York, blá blá blá, e ele fala: cara, eu fui visitar a marca X de tênis, não posso falar qual que é, e falou: meu, toda vez que eu vou lá tem um painel mostrando os próximos modelos dos próximos 5 anos. Então quando a gente fica imaginando que os caras tiraram uma coleção do nada, ou que os caras fizeram tal coisa do nada e que saiu da cabeça, cara, já está tudo programado para os próximos anos, porque tem que dar tempo de materiais, tem que dar tempo de preparar toda a linha de produção, tudo, isso demora um tempo,
né? Então, isso eu estou contando essa historinha porque a gente fica muito, eu percebo muito isso, mesmo nas empresas acaba tendo essa neurose, né? De que, puxa, eu não estou conseguindo inovar tão rápido, puxa, as coisas estão caindo no meu colo o tempo todo. As coisas que estão caindo no seu colo o tempo todo, na verdade, foram fruto de um super processo, né? De um super processo de tentativa e erro, coisas que não dão certo, coisas que dão certo, coisas que só vão dar certo dali para frente, né? E aí, eu já percebi isso também em outras empresas que eu trabalhei, fica uma certa ansiedade, porque, puxa, você não tá lento esse processo, a gente não está conseguindo lançar as coisas a tempo, mas essa ansiedade talvez venha justamente disso, da gente imaginar que o futuro que cai no colo da gente sai de parece Men in Black, né? O cara abre a porta de um laboratório alienígena e pega lá as coisas malucas. Então, na verdade, o que eu acho que é muito interessante aqui é, se você tiver querendo realmente fazer diferença, criar impacto, criar coisas que sejam realmente revolucionárias e tenham alguma chance de sobrevivência no futuro, a questão não é de grandes sacadas. Cara, você não é um publicitário, isso é para publicidade, isso é para alguma campanha que o cara tira da cartola, mas produto, serviço, inovações de processos, etc e tal, vamos voltar lá para o Henry Miller, para o Nick Cave e para o próprio Mahatma Gandhi, né? Tem algumas coisas. Em primeiro lugar, estudar, cara, fazer lição de casa, aumentar seu repertório, aumentar sua bagagem de referências. A grande parte do design que você vê da Apple é inspirado notoriamente, assumidamente no que a Braun fez nos anos 50 na Alemanha, que é inspirado notoriamente na Bauhaus dos anos 20. Né? Então, esses caras todos não tiraram da cartola, eles estudaram. Essa é a primeira questão. A segunda questão, persistência, método, disciplina, que é um cara tão indisciplinado e maluco quanto o Henry Miller tinha. Você pega o Henry Miller, você acha que o cara é um porra louca, enfiando o pé na jaca todo santo dia, vai ver como é que ele criava, vai ver como é que ele criou a revolução literária dele ali. Cara, método, disciplina, relação, tá? Paciência, inclusive. E aí, em terceiro lugar, eu acho que essa coisa que a gente tem que aprender bastante com o Gandhi, que é um personagem que a gente tem que de alguma maneira resgatar, essa história da persistência, da consistência, da autenticidade, né, e dessa preocupação de crescimento e desenvolvimento contínuo é fundamental, é absolutamente fundamental para você não cair nessa armadilha. É uma armadilha, se você cai nessa armadilha de que a inovação são ideias, faz plim na cabeça de alguém, você não vai perceber como o Edison criou tudo que ele criou, né? Puxa, o cara tinha um laboratório de experimentação o tempo todo, tal. Você não vai perceber que de repente o Angry Birds foi o 51º game da Zynga, 51º, os caras erraram 50 vezes, né? Você vai ficar um pouco nessa coisa de caderno de informática, caderno link, folha ilustrar. Não é assim que funciona, tá? O mais complicado disso, e aí fica aí até que ponto você quer continuar sendo prisioneiro dessa cultura meio brasileira, de ter aversão à lição de casa, aversão à continuidade, aversão a processos, né? A gente acha que a gente vai conseguir dar jeitinho e ter ideias inspiradas da cartola o tempo todo. Isso funciona para fazer uma campanha engraçadinha, isso funciona, tanto é que hoje em dia, quando você pega os grandes prêmios de criatividade por aí, não é só de uma ideia engraçada, é porque tem todo um racional por trás, tem todo um racional depois, tem todo um processo, tem todo um mapa, né? Um mapa que para você construir não é só uma ideia engraçadinha, né? Então, se você quiser ficar preso a essa cultura nossa e das ideias engraçadinhas, lamento informar, mas esse mundo está mudando. Tá? O que o futuro está demandando hoje da gente, né? E aí, de novo, vamos esquecer de um monte de discurso popular que a gente tem por aí, cara, ter referências, ter bagagem, ter cultura geral, né? Ser multidisciplinar. Segunda coisa, ter uma cultura de disciplina, de ralar e de continuar tentando e de constância. E terceiro, que é uma questão, acho que é fundamental, sobretudo quando se lida com uma marca, de ser fiel, de ser autêntico, né, e de evoluir continuamente. Não há saltos. Tá? Então espero que essas três coisas que me inspiraram hoje de manhã
inspire em você também e faça você sair desse lugar comum, dos inspiradinhos, dos cabelos esquisitos e engraçados e tal, para perceber que grande parte das transformações mais revolucionárias às vezes foi feita por gente de terno e gravata. Vai lá na Wikipedia, procura pela cara do pessoal da Bauhaus, pelo Le Corbusier, pelo Mies van der Rohe, por todos esses caras. Os caras estavam de gravata, eles não estavam com piercing atravessado no nariz. Você não precisa fazer isso para realmente inovar, tá? Então, só para você sair um pouco dessa armadilha, até para orientar a sua educação, para orientar o foco do teu trabalho, ou até para se dar um consolo se você é um cara que está apanhando e ainda não conseguiu, né, vingar uma ideia. Demora, tá bom? Espero que isso inspire você. Hoje eu tenho uma notícia legal, mas eu conto mais tarde. Vamos lá.